Galera, eu vou falar hoje sobre um personagem moderno chamado Josué, mas moderno, um Josué moderno. Aí eu queria que você prestasse atenção assim num trechinho que é um dia da vida do Josué. Aí queria que você visse se tem a ver assim com a sua vida, de repente. E aí depois você vai ver que tem a ver também com outro personagem cujo nome é o mesmo. E a gente vai ler uma passagem do livro de Josué mais para frente, beleza? O Josué moderno, ele acordou um pouco mais cedo nessa manhã e ele resolveu acordar mais cedo para orar. O clima na casa dele está esquisito, assim, parece um clima de guerra dentro de casa. A família dele tem discutido por vários motivos e ele, sem saber o que fazer, ora de manhã cedo pela família. E apesar daquele clima de guerra dentro de casa, Josué sente paz. Josué sai de casa meio apressado porque tem horário para chegar no trabalho. Josué entra no ônibus lotado. O ônibus que parecia lotado vai ficando cada vez mais lotado. Josué de repente está no meio do trânsito. A guerra que se estabelecia na casa dele se estabelece no ônibus, por um lugar, por um espaço, por um lugar para respirar. E de repente ele olha para o lado de fora, e do lado de fora também tem outra guerra entre carros disputando espaço, buzinas, barulhos de motores. Josué vê aquela guerra do lado de dentro, vê aquela guerra do lado de fora, e de repente Josué olha para dentro de si e vê que dentro de si não há uma guerra. Josué coloca um som no seu smartphone e ele ouve uma música que diz assim: hoje tem guerra, amanhã também, me preparo para o fronte e eu oro a paz. Josué sente paz mais uma vez. No caminho do trabalho ele atravessa a ponte Rio-Niterói, atravessa a Baía de Guanabara como quem atravessasse o Rio Jordão, pisando em terra seca, rompe aquela barreira, desce na Leopoldina, pega o 284, Praça Seca, Tiradentes. É o último percurso que ele tem que fazer para chegar no trabalho. No trabalho, Josué é estagiário. Ele recebe um valor assim muito pequeno para trabalhar, mas é um valor que ele necessita para o sustento dele. O chefe dele diz para ele o seguinte, que se eles vencessem uma concorrência, Josué seria efetivado, Josué ia conseguir um emprego naquela empresa. A concorrência seria por uma obra, assim, uma construção, a construção de um espaço residencial chamado Terra Santa. Josué então está no meio daquele conflito ali, já dentro do trabalho, naquela disputa, aquela concorrência por uma terra que seria uma terra de construção. Há outras empresas rivais, uma se chama Amalequitas S.A. e a outra se chama Filisteus Company. Cara, essa Filisteus Company é a mais forte de todas. Mas Josué sabe que o emprego dele, cara, não depende do patrão, não depende da concorrência, não depende de nada senão de Deus. Josué tem paz no trabalho, apesar daquele ambiente de guerra. Josué sai do trabalho e a jornada dele não acaba, ele tem que ir para a faculdade. Atravessa a ponte Rio-Niterói de novo, como quem pisa em terra seca, atravessando o Rio Jordão. Ele atravessa a Baía de Guanabara, chega à Universidade Federal Fluminense, onde ele estuda. Grande parte dos professores estão em greve, a outra parte não, e justo uma parte é a parte dele, e ele tem que frequentar algumas matérias. Já na faculdade ele encontra um amigo chamado Caleb. Esse é um grande amigo de Josué, amigo de muito tempo, e ele fala para Caleb sobre os problemas que ele tem vivido em casa e no trabalho, e tudo que ele tem passado. E Josué diz para Caleb que apesar de tudo ele sente paz. Cara, a gente vive, parece, no meio de uma guerra, e a guerra se estabelece em vários âmbitos da nossa vida, às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, às vezes no trânsito. E a gente vai começando a inserir esse discurso de guerra na nossa própria vida. E às vezes a gente fica com um discurso meio também evangelical,
de que a gente precisa de vitória e só vitória, né? E toma vitória, quer vitória, só vitória direto. E, cara, a vida é feita de momentos diferentes. Ao mesmo tempo, no meio dessa disputa toda, eu tenho certeza que você pode sentir paz. Só que é uma paz diferente, cara, porque é uma paz que excede todo o entendimento. Então não é uma paz assim muito compreensível, sabe? Josué só está vendo guerra do lado dele, mas ele sente paz apesar disso. Aí eu queria que você olhasse para a história do Josué antigo agora, que é o Josué da Bíblia, beleza? E você acompanhasse comigo a leitura, ó. A gente vai ler o livro de Josué, que é o 6º livro da Bíblia. Josué capítulo 5. A gente vai ler a partir do versículo 13. Cara, recentemente eu estava fazendo essa leitura, achei esse texto maravilhoso, assim, nunca tinha me ocorrido esse texto, e achei o texto fantástico, eu queria compartilhar com você. Então, tudo bem, Josué, livro de Josué, Antigo Testamento, 6º livro da Bíblia, capítulo 5, do verso 13 em diante. Todo mundo achou? Alguém achou aí? Beleza. Tô confiando que achou, não falaram nada. Então tá bom. Um ou outro falou, valeu. A Bíblia diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Amém. Cara, o contexto aqui é muito maneiro. A história é a seguinte: o Josué antigo, ele tinha já atravessado o Rio Jordão, e Moisés tinha morrido, passado o legado assim de liderar o povo para Josué. Josué conhecia Moisés por ter caminhado junto com ele. Então assim, tinha aprendido com Moisés como fazer as coisas, como administrar o povo, como orientar o povo, como guiar o povo. Josué, ele tinha visto Moisés um dia abrir o Mar Vermelho, né? Deus usar a vida de Moisés para abrir o Mar Vermelho, e de repente ele faz isso também com o Rio Jordão. Então está ele diante do rio, ele dá as instruções para o povo, as águas se abrem do rio e ele passa em terra seca, assim, pelo meio do rio. Cara, Josué vai reproduzindo aquilo que ele aprendeu um dia com Moisés, até que ele recebe a ordem de Deus, que ele tem que tomar posse da terra. Daí essa expressão tomar posse, né? Tomar posse da bênção. A gente usa muito essa expressão no nosso meio, ou não sei se usa não aqui, eu acho que não usa não, né? Mas a gente ouve por aí, pelos meios assim evangélicos, né? Toma posse da bênção, toma posse. Aqui ele vai tomar posse da terra. Cara, ele está no caminho de Jericó. Ele tem uma ordem. Josué é o cara ali, entendeu? Diante do povo. Josué estava fechadão com Deus, assim, fechamento. Era Josué, brother, bro, parceiro, amigo. Cara, era Josué. E de repente Deus manda um mensageiro dele, que é um anjo, aparecer para Josué. E a gente está exatamente nesse momento. Você está compreendendo o que é a passagem? Josué é um cara muito importante. Josué faz a vontade de Deus. Josué recebe uma ordem de Deus para possuir a terra prometida. A terra é prometida por Deus. Então está tudo certo, percebe? Está tudo garantido, ó. Toma posse da terra, Deus mandou. A terra é prometida por Deus. Cara, está tudo dominado. Agora Josué tem só que avançar. Só que de repente, ele não esperava, aparece um ser na frente dele, que ele vê como um homem, mas é um anjo, empunhando uma espada, como diz o texto. E esse cara tem uma conversa com Josué, e essa conversa que a gente vai analisar agora. Beleza.
Cara, Josué, não sei se você reparou, ó, no verso 13 diz assim, eu queria que você mantivesse a Bíblia ou o smartphone aí, o aplicativo ligado, por favor. Tudo bem? Ó, no verso 13, estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou, você é por nós ou por nossos inimigos? Cara, Josué fez uma pergunta simples. Percebe, olha, Josué está diante de um mensageiro de Deus, ele podia ter perguntado qualquer coisa. Cara, imagina você diante de um anjo que vive na eternidade com Deus, que pode te dar qualquer resposta. O que você perguntaria para esse anjo? Já teve ideia assim? Sabe aquela pergunta mais difícil, não sei, aquilo que você sempre quis saber? Josué podia perguntar qualquer coisa, só que Josué estava vivendo um clima de guerra. Josué sabia que ele ia ter que lutar numa guerra, então ele está tão focado naquele propósito, que ele olha para um anjo, e ele pergunta assim, cara, você está do meu lado ou está do lado dos caras? Porque se não estiver do meu lado, de repente eu até te encaro também, entende? Josué estava preparado, né, para vencer, o cara preparado para a vitória, e Josué já dá a resposta para o anjo, que é o maneiro. Josué não diz assim, de que lado que você está? Não, você está do nosso lado ou você está do lado dos nossos inimigos? Ou seja, na visão humana de Josué, existem dois lados. Todo mundo está acompanhando comigo? Ó, na visão humana de Josué, existem dois lados. O lado dele, ou deles, e o lado dos outros, que são chamados de inimigos. Josué dá as alternativas, ó. Se você marcar A, você está do meu lado. Se você marcar B, você está do lado dos inimigos, e aí a gente vai resolver. Cara, mas o anjo responde algo que Josué não esperava. Sabe quando Deus fala uma parada para você que você não espera? Você é surpreendido assim diante de Deus, né? Tal, cara, o anjo diz uma resposta que me deixou espantado lendo esse texto. O anjo diz assim para ele: nem uma coisa, nem outra. Se fosse na escola que eu dava aula, a galera ia falar assim, ui, ai, sabe aquela pressão assim? Como, pô, se Josué, cara, levou um fora do anjo, né? Está do meu lado ou do lado dos caras? Nem uma coisa, nem outra. A galera já bota aquela pilha, né? Eu já ouço aquele coro, eu trabalhei assim direto. Às vezes eu falava com educação, com o aluno, eu falava, ó, senta aí e tal. Mas assim, falava na moral. Aí a galera, já botava aquele terror, né? Aí vai fazer o quê? Ainda tem umzinho que solta essa voz, né? Vai fazer o quê? Quer dizer, o cara tem que dar uma resposta, né, cara? Olha, o anjo diz, cara, que não está nem do lado de Josué, nem do lado dos inimigos. E era óbvio que Josué estava fazendo a vontade de Deus, cara. Era óbvio, Josué estava preparado. Nos capítulos anteriores, você vai ver no capítulo 3, ele atravessa o Rio Jordão. No 4, ele fala para o povo se preparar, se consagrar, porque eles iam entrar em Jericó, estava tudo certo. Mas o anjo diz que não está nem de um lado nem de outro. E ele continua dizendo assim, ó. No verso 14, nem uma coisa nem outra, respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Ou seja, eu não estou do teu lado, eu não estou do lado do outro, eu estou do lado de Deus. É o que o anjo fala para ele. Cara, isso é estranho para a gente, não é estranho? Pô, cara, se eu sou cristão, entendeu? Se eu caminho assim, né, como um cristão, será que Deus não está do meu lado? Assim, do meu lado para bancar as paradas que eu faço, sim, para, tipo, chegar junto, garantir, sabe quando alguém te leva para um lugar assim e diz para você assim, fica tranquilo que eu vou te garantir, já aconteceu isso contigo, assim? Por exemplo, quando eu era mais novo, às vezes eu arrumava umas confusões assim, porque eu sabia que meu irmão ia me garantir, então eu arrumava uma confusãozinha, também media, né, para ver se o meu irmão podia realmente garantir, né, senão nós dois, né, a gente ia perder ali. Mas sabe, pô, tô garantido, cara, tô com Jesus, está tudo certo, Jesus está do meu lado e Ele vai bancar as paradas que eu faço. E Josué ensina pra gente a primeira lição, que eu queria que você prestasse muita atenção. Cara, olha só, não é Deus que tem que estar do nosso lado, entende? No sentido de tomar posição, se posicionar, mas nós que temos que buscar estar do lado de Deus. Entende? Cara, aprenda uma coisa, Deus não vai bancar nada na sua vida que não seja da vontade dEle. E Ele não tem obrigação nenhuma para bancar.
Às vezes a gente faz uns sonhos, às vezes a gente pretende muita coisa. Cara, Deus não tem obrigação de manter esse meu sonho, de firmar a minha palavra. Às vezes eu dou a minha palavra para alguém. Deus não tem obrigação para dar essa palavra no seu lugar, entende? Deus não tem obrigação de fazer nada por você necessariamente, porque você se diz cristão, ou porque você é cristão realmente. Ou seja, às vezes a gente se coloca até diante dos outros e acha que Deus tem que estar do nosso lado, às vezes numa discussão, sabe? Às vezes quando criam grupos assim, existe o grupo do monocromático e existe o grupo do heptacromático. Ninguém está entendendo o que eu estou falando, né? 7 cores. O monocromático, 2 cores, heptacromático, 7 cores. Então, existem 2 grupos. Cara, Deus está do lado de qual grupo? Cara, de repente de nenhum dos 2. Assim, é a gente que tem que estar do lado de Deus. Tá dando para entender? O que eu quero dizer com isso? Às vezes você é cristão e você quer levantar sua bandeira de cristão. E você quer afirmar, assim, suas ideias de cristão. Cara, mas se você perder a linha, se você ofender alguém, cara, Deus não vai sustentar essa parada com você. Uma vez eu discuti com um camarada, eu fui convidado para uma festa, e aí cheguei lá naquela festa, era um restaurante assim, aí um jovem ateu, que é meu amigo, sentou logo de frente para mim assim, e ele gosta de sentar perto de mim. Aí ele resolveu, naquele dia, cara, a gente sempre se tratou, sabe, na maior paz, assim. Eu achei até que a gente tivesse um acordo de paz. Nunca foi assinado, mas achei que tivesse. Aí ele chegou, cara, e começou a puxar um papo meio tortuoso lá, falando sobre Deus e tal. E aí eu tive que entrar na história. Cara, e aí eu discuti com ele, e ele discutiu comigo, e a gente, assim, é latino, né, cara? Então, eu acho que em algumas culturas, você consegue discutir num âmbito bem profissional, assim, da discussão, sabe? A gente é um profissional da discussão, a gente vai discutir e tá tudo certo. Eu vejo uns debates de uns caras americanos, tem o Lenny Craig, os caras são muito bons, e os caras discutem e tal, no final os caras se abraçam, tá tudo certo. Mas a gente é latino, não tem essa história não, entendeu? Quando discute, o sangue, né, sobe mesmo, e aí daqui a pouco você fala uma besteira pro cara. Sei que no final, assim, da discussão, tinha um juiz na discussão, que era minha esposa. Beleza. Aí eu não sei se esse juiz era muito parcial. Né, não sei. O juiz levantou meu braço e falou que eu ganhei a discussão. No final, entendeu? Minha esposa falou, cara, você mandou, entendeu? Você falou e é isso. Mas, para ser sincero, cara, depois eu fiquei bastante triste, assim. Porque depois eu fiquei pensando na forma como eu falei, no jeito que eu falei. Cara, e eu vi que Deus não estava naquela parada, entendeu? Ali era eu mesmo falando e tal, mas, cara, de repente eu ganhei uma discussão e perdi um coração. Isso não pode acontecer pra gente. A gente deve até perder, cara, entendeu? Perder meio de propósito, assim, entregar para você poder se chegar depois de novo, para você ser ouvido. Cara, uma lição que Deus me ensinou uma vez foi com meu irmão também. Uma vez eu cometi uma falta muito grave assim, com um irmão. O irmão está até aqui hoje na igreja. Não vou nem olhar para ninguém, que senão vai tentar identificar quem é. Cara, eu cometi uma falta grave mesmo. Vacilei, eu estava na carne e estava me afastando de Deus, tal. Aí a gente estava numa besteira lá, eu disse muitas coisas ruins assim para ele e tal. E aí eu pensei assim, cara, meu irmão vai ficar do meu lado. Porque, é uma parada de sangue, entendeu? É irmão, né? Ele vai ter que fechar comigo e vai ter que dizer que eu tô certo e vai ter que bancar aquela história. E meu irmão falou, cara, tu tá errado, entendeu? Tu tá errado, cara. E você fez uma besteira e você fez tudo errado. E, cara, eu aprendi uma lição, cara, de Deus, entende? De Deus, cara. Deus é assim com a gente. Deus é sincero para dizer, entendeu? Eu não estou do teu lado, nem do lado do outro. Às vezes a gente briga com um cara dentro da igreja. Cara, você acha que Deus vai estar do lado de quem, cara? Os dois estão na igreja, né? Quando a gente briga com ateu, a gente acha que está do nosso lado, acha, né?
Mas, poxa, se você perde a linha, de repente nem tá, né? Você briga com um cara da igreja, aí Deus vai ficar o quê? Dividido, né? Entre você e o outro cara ali e tal, né? E a gente às vezes quer que Deus se posicione. Cara, eu já orei assim: Deus, mostra que esse maluco tá errado, entendeu? Mostra que esse cara fez uma besteira. Cara, mostra que ele foi injusto comigo. Fala para ele pedir perdão, que eu não sei se eu consigo perdoar, nem se ele pedir perdão. Entende? Cara, mas isso é outra história, né, cara? A gente tem que perdoar sempre, né? E a gente tem que viver a vontade de Deus. E a gente tem que analisar se realmente a gente está do lado de Deus e não achar que Deus tem que estar sempre do nosso lado. Segunda lição que a gente aprende no texto é a seguinte, ó, presta atenção. Avalie, cara, nem toda guerra que dizem ser de Deus é verdadeiramente de Deus. Eu só quero abrir um parêntese para a primeira lição. Cara, assim, a gente acredita num Deus pessoal, Deus caminha contigo, entende? Deus está do seu lado, no sentido assim, de caminhar junto mesmo, mas não no seu lado no sentido de bancar a sua história até quando você está errado. É isso que eu quero dizer. Todo mundo conseguiu compreender? Beleza. Segunda lição, ó, nem toda guerra que dizem ser de Deus é verdadeiramente de Deus. Cara, muitas vezes se levantam dois lados e às vezes os dois lados estão errados. Por exemplo, se eu discuto com o Ramon, eu provo que o Ramon está errado. O público acha que eu provei que eu estou certo, mas eu não provei que eu estou certo, eu provei que o Ramon está errado. Entende? Às vezes nós dois estamos errados. O que eu quero dizer? Cara, há várias guerras que se levantam diante da gente. Às vezes a guerra é dentro do nosso lar, às vezes a guerra está nas redes sociais, às vezes a guerra está posta mesmo e dizem, ó, agora você tem que decidir um lado, entende? Agora você tem que escolher. Cara, avalie, será se realmente você tem que escolher um lado? Geralmente esses lados já são rotulados. Então assim, ou você é o lado do extremo de lá, ou você é o lado do extremo de cá. Cara, mas eu não estou nem nesse extremo nem no outro. Essa guerra aí não é minha não. Por quê? Eu só entro numa guerra se a guerra for de Deus. Alguém está entendendo? Eu estou falando amém, isso aí. Amém, valeu, Júlia. Amém. Cara, vou tentar te explicar melhor. Recentemente, né, nas redes sociais, se estabeleceu uma guerra mesmo entre supostos cristãos e supostos defensores do movimento gay e tal. Cara, a guerra ficou pronta sem ninguém me perguntar, entende? Ninguém pediu minha opinião sobre a guerra e de repente a guerra estava lá. E aí, ó, se posiciona aí, entendeu? Você está de um lado ou você está do outro, tal. Cara, naquele momento eu decidi não tomar lado nenhum, entendeu? Porque eu via que a galera que estava tomando algum lado, eu achei corajoso da parte de quem tomou um lado assim da história, e eu não estou condenando ninguém, mas eu vi que se eu me posicionasse, cara, eu ia perder uma brecha de evangelismo com muita gente. Tem gente que é meio que obrigada a se posicionar. Por quê? Na rede social você já transformou seu perfil num perfil posicionado. Entende? Você está ali, você assumiu aquela postura. Aí geralmente os caras que assumiram essa postura não são ouvidos. Ou quando são ouvidos, são só para serem criticados. Você está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, um cara que representa a gente, entende? Os líderes da igreja, cara, essa galera tem que se posicionar, porque a igreja quer que eles se posicionem, a igreja quer ouvir uma palavra, quer saber onde é que a gente está no meio dessa história. Mas, cara, de repente eu não me posiciono, porque eu estou ali, cara, coladinho, entendeu? Com alguém que convive comigo todo dia, que eu posso levar o evangelho para essa pessoa, e se de repente ele vê meu perfil de um jeito ou de outro, ele vai ficar com ódio de mim, ele vai dizer que eu sou isso ou aquilo. Então, cara, muitas vezes eu tenho que avaliar, cara, essa guerra é realmente uma guerra de Deus? Assim, será se eu realmente preciso me posicionar no meio dessa guerra? No meio das discussões, cara, muita gente perdeu a linha. Aí eu vi, inclusive, cristãos perdendo a linha. Assim, quem não é cristão, cara, não me espanta em nada perder a linha, entendeu?
tô tranquilo, cara, não é cristão, é coerente com a postura dele. Agora, quem segue a Jesus, cara, não pode perder a linha. Então, quando a gente ofende alguém, cara, certamente Deus não está do teu lado quando você ofende alguém, nem do meu lado quando eu ofendo alguém, entende? Quando a gente agride, cara, você duvida que um cristão pode ter tacado pedra mesmo naquela menina? Cara, eu não duvido não, entendeu? Assim, um cara que segue a Jesus verdadeiramente nunca vai fazer isso. É uma estupidez fazer uma coisa dessas. Cara, o cara nunca leu a Bíblia com certeza. Jesus, né, diante da prostituta lá, a galera ia apedrejar, Jesus não permitiu que ela fosse apedrejada. Cara, claro que diante de um evangelho maravilhoso de salvação e de amor, isso não existe. Então, assim, ainda que você se posicione, você tem que ter toda a sabedoria do mundo, você tem que orar antes de fazer, entende? Você tem que pedir para Deus te direcionar, para você não perder corações, para você não perder pontes, para você não perder a linha também e ofender pessoas, maltratar pessoas, porque isso não faz parte do Evangelho. Pelo contrário, a gente, em vez de ofender, Jesus disse que a gente seria ofendido, e disse ainda mais, né, que a gente tinha que ficar feliz. Né? Isso que é maneiro, porque o Evangelho é assim, cara, o cara te ofendeu, aí fica feliz e regozija. E cara, às vezes eu consigo ficar feliz diante disso tudo, assim, consigo, diante de algumas injustiças que eu sofro como cristão, e alguns rótulos tal, eu consigo me regozijar, consigo ficar feliz mesmo diante de Jesus. O que a gente tem que entender também é que, cara, a gente às vezes está esperando uma atitude de uma pessoa antes que o essencial aconteça. Então eu não posso esperar que ninguém mude de vida, cara, se essa pessoa não tiver um encontro com Jesus. Você está entendendo? Cara, o nosso foco é a cruz, entende? A gente não pode perder o foco, cara. O foco é a cruz, o foco é o perdão, o foco é o Evangelho de Jesus. Paulo diz o que na carta aos Coríntios? A gente pregou o Evangelho de Cristo e este crucificado. Entende? O nosso Evangelho, cara, é o Cristo e este crucificado. Eu até acredito, cara, que essas discussões são um desvio de foco. Isso é para atrapalhar a gente, para você perder o seu caminho, para você começar a discutir besteira. Cara, o que você tem que pregar? É o Evangelho de Jesus, é a cruz de Jesus, é a salvação. Cara, Deus às vezes usa a boca de profetas fora do nosso meio, né? O Evangelho diz que o sumo sacerdote profetizou a respeito de Jesus. O cara que estava prendendo Jesus e querendo que Jesus fosse morto, foi usado por Deus para profetizar, e disse que um deveria morrer no lugar de muitos. Isso foi uma profecia dita pelo sumo sacerdote. Cara, no inconsciente coletivo desses últimos dias, eu ouvi duas profecias. Uma do Estado Islâmico, dizendo que a gente era o povo da cruz. Cara, isso é uma profecia, a gente é o povo da cruz. O nosso foco é a cruz, o nosso foco é o amor de Jesus, que se derrama na cruz, com o seu sangue derramado, para a salvação de todo aquele que nele crê. Entende? Esse é o nosso foco. Esses caras profetizaram a nosso respeito, cara. É isso mesmo, os cristãos vão morrer, e o sangue dos cristãos vai ser derramado, e a igreja vai crescer no meio desses homens. Isso, esses caras profetizaram. Eu ouvi outra profecia nas redes sociais, dizendo assim, que o amor sempre vence. É isso mesmo, o amor sempre vence. Jesus é o amor perfeito de Deus. Jesus é o amor de Deus. O amor de Deus é a cruz do Calvário. O amor sempre vence, sempre vai vencer. Isso é profecia. Para isso eu digo amém. Amém. É isso aí. Eu não esperava esse amém, mas me pegou de surpresa, foi mal. Amém, é isso aí, amém, aleluia. O amor sempre vence. Nós somos o povo da cruz, aleluia, aleluia. Cara, terceira lição e penúltima: no meio do caos, dos gritos de guerra, da confusão à sua volta, você pode ter paz. Olha para Josué, cara. Josué estava no meio do caos, estava olhando para um povo que ele ia lá atacar, ia ter guerra.
alguma coisa muito grave ia acontecer, e de repente no verso 14 ele ouve uma voz dizendo assim, nem uma coisa nem outra. Respondeu ele: venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o Senhor tem para o seu servo? Cara, no meio desse clima todo de guerra, o que você tem que parar? O que você tem que fazer? Parar e ouvir a voz de Deus, perguntar para Deus: Senhor, que mensagem que o Senhor tem para o seu servo? No meio do clima de guerra, a guerra pode estar estabelecida, Estado Islâmico cristão, ou homossexuais e heterossexuais, ou simpatizantes e não, sei lá, ou monocromáticos e heptacromáticos, entendeu? A guerra está estabelecida. Cara, mas você tem que parar, você pode ter paz diante da palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, aquilo que Ele fala, essa paz que excede todo entendimento. No meio dessa guerra toda, desse caos, você pode ter paz, como Josué fez, desde que você pare, se prostre, entendeu? Cara, muitas vezes eu oro assim mesmo, com a cabeça no chão, se prostra diante de Deus e ouve a voz de Deus. A gente ouviu aqui do Jefferson, né? A oração é uma conversa, fala com Deus e para ouvir também Deus falar contigo, entende? No meio dessa guerra que está estabelecida, cara, eu sinto paz. Jesus diz que eu sou um pacificador. Jesus não diz que eu sou um pacifista, que eu vou brigar pela paz. Ele diz que eu sou pacificador, ou seja, eu levo a paz, entende? No meio da guerra, eu, cristão, vou levar a paz para aquele que está necessitado de paz, para aquele que está cansado e sobrecarregado. Esse vai encontrar alívio, conforto, consolo na cruz. Com essas pessoas eu vou caminhar, entende? No meio desse clima de guerra, cara, quando aconteceu isso nesse final de semana, você lembra desse final de semana? Eu abri a rede social, aí comecei a ver aquela parada, o pessoal arco-irizado lá, e o pessoal que não estava arco-irizado, palavra que eu inventei agora, eu acho, né? Aí, aquela guerra toda rolando, cara, eu pensei assim, os caras facilitaram a minha vida, cara, vou orar pela galera que está arco-irizada aqui no Face, entendeu? Aí orei e tal, aí depois, cara, mas eu fiquei triste, assim, confesso, mas eu sei que dá para ficar triste e sentir paz, e dá para sentir dor e sentir paz. Deus me ensinou isso esses dias. Eu senti dor física mesmo, porque eu sofro de um negócio aí e tal, que aparece e tal, não vou dizer o que é, e aí senti dor mesmo, uma dor terrível, e no meio da dor eu senti paz. Aí nesse dia eu fiquei triste e senti paz. Aí fiquei triste e tal, aí depois eu vim para a igreja, o Robson Marinho estava pregando aqui na igreja. Cara, o cara trouxe uma palavra de esperança. Você tem que ouvir essa mensagem, entendeu? Naquele final de semana eu estava precisando daquela palavra, cara. Aquele clima de guerra estabelecido, aí eu ouvi a palavra de Deus, aquilo me deu muita esperança mesmo. E aí de repente eu orei por algumas pessoas. Aí, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem 2 pessoas pelas quais eu tenho orado assim com frequência, são pessoas importantes assim, são amigas importantíssimas na minha vida. Eu tenho pedido para Deus falar o coração delas, assim como falou ao meu coração um dia, que falasse ao coração delas. De repente nessas redes sociais, o perfil delas estava também heptacromático lá. E, cara, no domingo, as 2 estavam aqui no culto, com a gente, ouvindo a palavra de Deus e no nosso meio, ouvindo sobre esse amor verdadeiro de Jesus, o verdadeiro amor que lança fora todo medo, né, cara? Então, isso me deu esperança, assim, isso me deu, na verdade, bastante esperança. A vida, cara, não é monocromática nem heptacromática, entendeu? A vida tem muito mais cores diante da luz de Jesus, entendeu? A luz do sol do meio-dia, a luz que brilha mais que o sol, como a gente canta aqui, né, cara? Diante de Jesus, cara, a vida é muito melhor.
muito melhor, muito melhor, muito mais colorida, muito mais bonita, muito mais impressionante, muito melhor diante de Jesus. A última lição que a gente vai aprender. Cara, no meio de tudo você pode ter paz, mas você tem que tirar as suas sandálias. Olha o que o comandante do exército do Senhor responde a Josué no verso 15. Ele diz assim, ó: tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. Cara, antes de qualquer coisa, entendeu? Josué fala, manda aí a mensagem então que é de Deus. Josué é um cara pragmático, objetivo, ele tem uma missão dada é missão cumprida para ele está naquele espírito lá tal. Ajoelha, ouve a voz de Deus e tira as sandálias dos teus pés. Cara, você sabe o que significa tirar as sandálias dos pés? Eu não sei também não. Mas assim, eu vou tentar explicar o máximo que eu consigo explicar. Josué, cara, andou 40 anos com a mesma sandália. E ele só tinha aquela sandália. Você sabe quanto vale uma sandália que dura 40 anos? Será que a história consegue reproduzir uma outra sandália que andando pelo deserto durante 40 anos ela dure? Entende? A única sandália que você tem? Para um cara que anda quilômetros por dia no deserto, você sabe o valor dessa sandália? Cara, essa sandália tem muito mais valor do que seu smartphone hoje. Muito mais, muito mais. O que o mensageiro de Deus diz para ele? Tira as sandálias dos pés. Tira as sandálias dos pés. Cara, eu imagino também assim o cheiro daquela sandália, né? Uma sandália de 40 anos, o cara andando 40 anos com a mesma sandália. Minha sandália eu ando poucos anos, já fica esquisita, imagina, uma de 40 anos. Mas é claro que o anjo não estava preocupado com o cheiro da sandália do Josué. O anjo queria, cara, que Josué abrisse mão de algo muito valioso diante de Deus. Muito valioso. E a última explicação, assim, para ele ter tirado a sandália. Cara, quando você chega em casa, você tira a sua sandália, entendeu? Josué estava em casa, no meio da guerra. Josué estava em casa, diante de Deus. O mundo pode explodir, meu irmão. O mundo pode explodir. O Estado Islâmico hoje, né, detonou lá um caminhão de combustível, matou mais de 120 pessoas, entende? No meio de tudo, os cristãos estão em casa na presença de Deus. A gente na verdade, cara, estrangeiro e peregrino nessa terra. A gente só está em casa mesmo na presença de Deus. E isso aqui tudo vai ser passageiro, e um dia a gente vai chegar verdadeiramente na terra que nos foi prometida, e eu sei que essa terra é real, porque ela me foi prometida por Jesus. Por Jesus. Amém, irmãos? Josué estava em casa diante de Deus. Para finalizar, cara, nesses dias de guerra, esses dias me serviram para que eu me colocasse no meu lugar. Entende? Para que eu visse que eu, como Josué, cara, não sou nada. Entende? E que Deus não tem que fechar comigo nem estar do meu lado. Pelo contrário, eu que tenho que me posicionar do lado de Deus e na presença de Deus. Esses dias de guerra serviram para eu ver que, cara, a obra é de Deus e não é minha. E eu não tenho poder nenhum nessa obra. Nenhum. Eu só posso pedir a Deus como Josué fazia. Cara, deixa eu participar desse negócio. Entende? Deixa eu participar dessa obra tua, Deus. Porque não é pelo meu mérito, mas pelo teu poder, pela tua glória. Entende? No meio dessa confusão toda, cara, eu sei que você pode ter paz. Essa paz que excede todo o entendimento. Eu sei que você pode ser um pacificador no meio dessa guerra. Eu acredito nisso. Em algum momento você tem que parar, colocar sua cabeça no chão e tirar a sandália do teu pé. Entende? Se colocar em casa na presença de Deus, abrir mão de algo que é valioso para você, mas que de repente Deus quer que você abra a mão. E a palavra que eu queria assim finalizar mesmo é uma palavra de esperança para você, cara. Olha para os campos assim, os campos estão brancos, entendeu? No meio da guerra, cara, os campos estão brancos. A gente não pode olhar para os campos e ver soldados. A gente tem que olhar frutos.
e flores, sejam elas coloridas, da cor que for, eu vou colher esses frutos, entende? Os campos estão brancos, irmãos. Eu vou ser mais ousado ainda. Eu vou dizer, os campos estão coloridos, irmãos. É hora da colheita, é hora da colheita. A gente vai colher os frutos que foram dados pelo nosso Senhor Jesus. Os corações precisam ouvir a palavra da cruz. Os corações precisam, as pessoas estão clamando por isso. Elas nunca ouviram essa mensagem da verdade. Elas nunca ouviram sobre a salvação e sobre o sangue derramado, que é para todos os pecadores. Diante da cruz, cara, só há essa situação assim, de você se reconhecer pecador, entende? E precisar do perdão de Jesus. Amém, irmãos? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. A gente acredita que o Senhor pode nos dar essa paz que excede todo o entendimento. A gente acredita que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Pai, e a gente quer estar do Teu lado, Senhor. A gente sabe que tantas vezes a gente se afasta, mas a gente quer estar do Teu lado, Senhor. Muito obrigado pelas vezes que o Senhor ensina lições para a gente, Pai, pelas vezes que o Senhor nos corrige, Senhor, por todas as vezes que a gente está errado, o Senhor fala para a gente que a gente está errado, Pai. Muito obrigado, Pai, pois o Senhor não passa a mão na nossa cabeça, Pai, mas o Senhor trata o nosso coração com amor, Pai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Diante dessa guerra a gente tem paz, Pai, e a gente está colhendo frutos para a vida eterna, Pai. Alguns desses frutos a gente nem plantou, mas o Senhor tem dado a honra para da gente colher esses frutos, Pai. Em nome de Jesus a gente te louva, pois os campos estão brancos, coloridos, sei lá, Pai. Que o Senhor coloque esses campos diante de nós para a gente colher. Em nome de Jesus, amém.